Tudo começou com um radar silencioso no meio do Caribe, um navio sem bandeira, um comandante americano indeciso e uma decisão em segundos que mudaria o destino de todo um continente. O que parecia uma simples patrulha naval acabou detonando uma sequência de ataques aéreos, bombardeios devastadores e uma resposta desesperada de Maduro que colocou os Estados Unidos diante de um dilema histórico. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Houve um ataque submarino. Quem deu a ordem para disparar primeiro? E por que as imagens desse confronto sumiram dos radares internacionais nas horas seguintes? Prepare-se, porque esta não é uma história qualquer. É o relato de como uma faísca no mar desencadeou uma guerra que pode mudar o futuro da América Latina. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu em questão de horas. Era madrugada no Caribe quando o radar do destroyer americano USS Lassen, da classe Arleigh Burke, captou um eco incomum. Um pequeno barco venezuelano navegava sem transponder, cortando as águas escuras a quase 45 nós. Velocidade incomum para um navio civil. No centro de operações, o silêncio era total. O comandante observava os monitores com atenção. A embarcação seguia em rota direta para a linha avançada de implantação marítima nas proximidades de Porto Rico, área de patrulha americana. O que parecia uma interceptação de rotina logo se tornou um incidente internacional. Os sensores térmicos detectaram reflexos metálicos e assinaturas de calor compatíveis com depósitos de munição. Minutos depois, o sistema P-8A Poseidon, a aeronave de patrulha aérea de longo alcance, confirmou algo ainda mais alarmante. O navio havia aberto um compartimento no convés, emitindo um pulso eletromagnético intenso, sinal clássico de interferência eletrônica ou preparação para lançamento de mísseis. Protocolo Alfa autorizado, ordenou o comandante. O CIWS Phalanx, canhão automático de defesa próxima, travou no alvo. Ao mesmo tempo, o sistema de guerra eletrônica iniciou bloqueios de alta frequência, cegando temporariamente os controles do navio. O silêncio foi quebrado apenas pelo rugido metálico do canhão. Em segundos, duas rajadas atingiram o compartimento do motor e uma bola de fogo iluminou o mar. Mas a verdadeira ameaça não estava apenas na superfície. Instantes antes da explosão, o sonar do Lassen captou uma assinatura subaquática, lenta, constante, metálica. Um submarino não identificado estava a menos de 20 quilômetros da posição do destroyer. O comando enviou alerta para toda a frota. Elemento submerso detectado. Possível coordenação com o alvo neutralizado. O que começou como uma simples interceptação havia se transformado num evento de proporções estratégicas. As águas turquesa do Caribe acabavam de se tornar o novo campo de batalha de uma guerra que ninguém havia declarado, mas que todos sabiam. Já havia começado. Além desse incidente naval, as bases militares dos Estados Unidos no Caribe receberam autorização para iniciar operações aéreas de resposta imediata. O Pentágono classificou o episódio como uma ameaça combinada, suspeitando que o navio neutralizado servia como cobertura para uma rede de vigilância venezuelano-iraniana. Às 3h47 da madrugada, 4 caças F-16 Fighting Falcon decolaram da base aérea de Howard, no Panamá, armados com mísseis de cruzeiro AGM-158 GASSM, projetados para penetrar fortificações e destruir sistemas eletrônicos subterrâneos. A missão recebeu o nome de código Martelo Silencioso. O alvo principal, a base aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, nos arredores de Caracas, onde imagens de satélite indicavam movimentação de contêineres suspeitos, possivelmente abrigando mísseis antinávio C-802 de fabricação chinesa. O objetivo era eliminar qualquer capacidade venezuelana de ataque antes que novos incidentes ocorressem no mar. Os F-16 cruzaram o céu caribenho a baixa altitude, invisíveis ao radar.
Quando atingiram a linha de fogo, os mísseis foram liberados. Em menos de 3 minutos, a escuridão deu lugar a colunas de luz que se ergueram como lanças flamejantes sobre o horizonte. A precisão foi cirúrgica. 2 hangares atingidos, explosões secundárias registradas a quilômetros de distância. Mas o verdadeiro impacto não foi apenas físico, foi psicológico. Sirenes soaram por toda Caracas e os sismógrafos da cidade registraram vibrações semelhantes a pequenos terremotos. Nos abrigos subterrâneos, soldados venezuelanos se comunicavam às pressas, sem saber se estavam diante de um ataque isolado ou do prelúdio de uma invasão total. Ao amanhecer, a fumaça cobria o céu. Washington anunciou que as forças americanas haviam atuado dentro do direito à autodefesa em águas e espaços internacionais. Já em Caracas, Maduro classificou o ataque como um ato de guerra. Seu olhar diante das câmeras deixava claro: ele não deixaria o golpe sem resposta. O Caribe agora ardia em chamas e o próximo movimento viria de Caracas. O ataque americano sobre Caracas foi o estopim. Às 9h da manhã, Nicolás Maduro convocou às pressas o Conselho de Defesa Nacional em Miraflores. O semblante era tenso, a voz firme, mas o olhar denunciava pânico. Em cadeia nacional, declarou: a Venezuela foi atacada de forma covarde. Nossas forças responderão à altura. O Império conhecerá a força do povo bolivariano. Minutos depois, imagens de satélite captadas pelo Comando Sul dos Estados Unidos mostraram intensa movimentação nas bases de Puerto Cabello e Maracay. Caminhões militares transportavam ogivas e contêineres para posições costeiras. As transmissões de rádio interceptadas pelos americanos confirmavam: o regime havia ordenado o lançamento de mísseis antinávio e balísticos de curto alcance em direção à frota americana posicionada no Caribe. Às 16h23, radares do destroyer USS Porter detectaram 6 traços luminosos ascendendo do litoral venezuelano. Eram mísseis C-802 e KR-2, tecnologia sino-iraniana adaptada ao exército venezuelano. A frota entrou em alerta total. As sirenes ecoaram e o sistema Aegis de defesa foi ativado. Em segundos, a rede de interceptação começou a rastrear cada projétil. 2 mísseis foram abatidos ainda na fase inicial, a 60 quilômetros da costa. Outros 3 foram destruídos a meio caminho, por interceptadores SM-2 disparados automaticamente. O 6º, porém, escapou por uma fração de segundo da barreira e rumou direto ao USS Porter, a mais de 30 quilômetros. No convés, a tripulação viu um clarão cortando o céu, mas antes do impacto, o CWS Phalanx, o canhão antiaéreo de defesa curta, abriu fogo. Centenas de projéteis de tungstênio transformaram o míssil em poeira metálica que caiu sobre o oceano. Nenhum navio foi atingido, mas a mensagem estava dada. Maduro havia cruzado a linha vermelha, tornando-se o primeiro líder latino-americano a atacar diretamente a Marinha dos Estados Unidos em toda a história moderna. 30 minutos depois, o Ciento alerta chegou à Casa Branca. No Salão Oval, Donald Trump recebeu a confirmação. O silêncio durou poucos segundos antes de sua resposta. Ele disparou contra nós? Então ele escolheu o destino dele. E assim, em Washington, o botão da retaliação foi acionado. A resposta veio antes do pôr do sol. Às 18h em ponto, o Pentágono confirmou o início da Operação Martelo Decisivo, o maior bombardeio já realizado no hemisfério ocidental desde a Guerra do Golfo. A ordem de Donald Trump era clara e direta: destruam tudo que possa ameaçar nossos homens no Caribe. Bombardeiros B-52, Stratofortress, decolando da Flórida e reabastecidos em voo por KC-135 Stratotanker, cruzaram o céu a 15 mil metros de altitude. Cada aeronave transportava mais de 20 mísseis AGM-158 JASSM, capazes de atingir alvos com precisão de centímetros. A frota naval americana no Caribe, composta pelos destroyers USS Porter, USS Lassen e USS Roosevelt,
também lançou uma série de mísseis Tomahawk, criando uma tempestade de fogo coordenada. O primeiro alvo foi o Fuerte Tiuna, complexo militar mais importante de Caracas. Em questão de segundos, a noite venezuelana se iluminou com dezenas de explosões simultâneas. Vidros quebraram a quilômetros de distância e as ondas de choque fizeram sismógrafos registrarem o impacto como um terremoto de magnitude 2. As bases de Maracay, Punto Fijo e Puerto Cabello foram atingidas logo depois. A precisão dos ataques era devastadora. Mísseis atravessaram o espaço aéreo sem serem detectados pelos radares venezuelanos, destruindo hangares, silos de combustível e depósitos subterrâneos. Satélites americanos transmitiam imagens em tempo real ao Comando Sul, enquanto colunas de fumaça negra se erguiam sobre a capital. Em poucas horas, 70% da capacidade de defesa aérea da Venezuela havia sido neutralizada. Os sistemas de radar caíram, as comunicações militares entraram em colapso e grande parte da frota foi reduzida a destroços fumegantes. Testemunhas relataram que a noite virou dia, o céu inteiro coberto por chamas e destroços incandescentes. Enquanto o caos tomava conta do país, Maduro desapareceu. Fontes de inteligência dos Estados Unidos indicavam que ele havia fugido de helicóptero para uma instalação secreta nos Andes. O comando americano emitiu nova diretriz: localizar e capturar o ditador. A próxima fase da guerra já estava em andamento, e para Washington não havia mais volta. Com o país em chamas e as comunicações destruídas, o poder de Maduro começou a se dissolver. As transmissões oficiais haviam sido interrompidas e os ministros fugiam de Caracas. Dentro das Forças Armadas, o caos era absoluto. Ordens contraditórias, rumores de deserções e o medo de um bombardeio final deixaram o exército em colapso. Às 2 da madrugada, o general Rafael Castilho, comandante da divisão blindada de Maracay, reuniu um grupo de oficiais e declarou: "O país está sendo destruído por um homem só. É hora de agir." Com o apoio de unidades de infantaria e da Força Aérea do Deserto, Castilho avançou sobre Caracas em uma marcha silenciosa. O som dos tanques ecoando pelas avenidas foi o prelúdio de uma revolução. Ao mesmo tempo, drones MQ-9 Reaper americanos sobrevoavam a capital, transmitindo imagens ao Comando Sul. De lá, o Pentágono observava em tempo real a desintegração do regime. Em Miraflores, os últimos leais a Maduro tentavam resistir, mas o cerco era inevitável. Às 4h12 da manhã, as forças de Castilho romperam o perímetro do palácio. Houve breve troca de tiros com a guarda presidencial bolivariana, mas em poucos minutos a defesa colapsou. Um pequeno grupo de combatentes cubanos tentou retardar o avanço, mas foi neutralizado rapidamente. Dentro do bunker subterrâneo, Maduro, vestido com uniforme militar e armado, gritava palavras de ordem que já não encontravam eco. Quando os generais invadiram a sala de comando, o ditador foi cercado. Castilho o olhou nos olhos e anunciou: "Em nome do povo, Venezuela não está preso." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelas vozes de soldados gritando "liberdade" nos corredores. Pelas ruas, multidões começaram a sair de seus abrigos. Alguns choravam, outros batiam panelas e muitos levantavam bandeiras brancas. Os drones americanos capturaram imagens históricas, milhares de pessoas reunidas na Praça Bolívar, comemorando o fim de 2 décadas de opressão. Naquela madrugada, o regime bolivariano havia caído. Mas para Washington, a operação ainda não estava completa. Era preciso garantir que o vazio de poder não se transformasse em uma nova guerra. O verdadeiro desafio começaria ao amanhecer. Ao amanhecer, as colunas de fumaça ainda se erguiam sobre Caracas, mas o som das explosões havia cessado. O Pentágono confirmou o fim das operações ofensivas e anunciou o início de uma nova fase: ajuda humanitária e estabilização política. Aviões cargueiros C-17, Globemaster, começaram a pousar em pistas improvisadas
levando alimentos, medicamentos e engenheiros militares. O Caribe, antes palco de guerra, agora se tornava o centro de uma disputa pela reconstrução. Em Caracas, o Conselho Militar Provisório, liderado pelo general Rafael Castilho, prometeu eleições livres em 6 meses e pediu cooperação internacional. Nos Estados Unidos, Donald Trump declarou que a liberdade venceu sobre a tirania e que a missão americana havia sido uma operação de libertação, não de conquista. O discurso ecoou por todo o continente. Entanto, nem todos aplaudiram. Rússia e China condenaram as ações de Washington, classificando-as como mudança de regime planejada. Mas mesmo entre antigos aliados de Maduro, o silêncio predominava. O mundo percebia que o equilíbrio de poder no hemisfério havia mudado. No mar, a frota americana permaneceu em patrulha. Satélites e drones formavam um escudo digital caribenho, uma rede de vigilância permanente sobre as rotas estratégicas da região. O novo mapa geopolítico estava traçado. Os Estados Unidos consolidavam novamente sua supremacia no Caribe, e a América Latina entrava em uma nova era de alinhamentos e desconfianças. Enquanto o sol se erguia sobre as águas calmas, um soldado americano observava do convés de um destroyer a costa distante da Venezuela. Acabou, murmurou. Mas no fundo, todos sabiam que aquela não era uma conclusão. Era apenas o primeiro capítulo de uma nova guerra fria no coração do continente. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!